Incorporação. A incorporação, ela é um encontro de duas inteligências em um mesmo ponto. Elas não vão ocupar o mesmo corpo, pois na física, dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo espaço. Então, quando nós falamos que existe a incorporação, estamos dizendo que existe uma saída e existe uma chegada. Quando incorporamos, de certa forma, uma parte de nós sai. A nossa impressão é de que essa parte de nós, ela adormece. Mas da mesma forma que no sonho nós adormecemos, quando nós dormimos nós adormecemos, e chamamos isso de projeção astral, saída de corpo, na incorporação acontece o mesmo. Então, para incorporar, nós devemos deixar partir uma parte de nós. Uma parte que poderíamos dizer mais focada na matéria. Então nós entramos para dentro de nós, né? Podemos usar esse termo, nós entramos em nossa profundidade, e essa profundidade ela dá espaço para que uma nova inteligência entre e partilhe do mesmo lugar. Ao contrário, nós vamos ter a consciência presente ali, impossibilitando a incorporação. Antigamente as incorporações, sabemos que elas eram inconscientes. Só que essa incorporação inconsciente, ela pode ser muito bem confundida com uma possessão, né? Podemos dizer, de certa forma, que antigamente havia essas incorporações inconscientes eram possessões, porque não havia uma consciência de que aconteceria uma união de duas inteligências ali ou mais. Então acontecia uma espécie de possessão. A incorporação inconsciente é uma espécie de possessão. Pode ser uma possessão aceita ou pode ser uma possessão imposta. Então temos essas duas vias, né? Quando vamos falar de incorporação inconsciente. Os profetas, por exemplo, antigamente, os profetas da Bíblia, eles tinham incorporação, eles eram médiuns. Eles tinham incorporações inconscientes. Os relatos dos momentos de incorporação traduzem muito bem, ou pelo menos apresentam um plano de fundo como sendo uma possessão. Eles babavam, eles tremiam, eles faziam careta. É como se eles estivessem em pleno transe. Então eles entravam num transe, né? Como os xamãs fazem até hoje. Então esse é o primeiro tipo de incorporação inconsciente. A incorporação inconsciente, portanto, ela pode ser aceita, ela pode ser consciente no sentido de aceita pelo médium, ou ela pode ser não aceita, pode ser uma violação. Então tem alguns espíritos que podem violar podem violar o espaço do outro. Então, como antigamente era assim, hoje em dia já não é mais. Então hoje em dia, se a gente vê alguém falando de incorporação inconsciente, a gente tende a compreender como sendo uma possessão, né? Uma possessão espiritual. A questão é que, como os médiuns hoje em dia eles obtiveram muito mais estudos, né, sobre a espiritualidade, e isso o espiritismo contribuiu muito, né? Allan Kardec contribuiu muito para isso, ao estudo da incorporação, não da incorporação em si, mas o estudo dos espíritos, do contato com os espíritos. Os médiuns de hoje, né, de um tempo para cá, século XIX, eles começaram a ter incorporações semiconscientes, né? Então essa incorporação semiconsciente, ela abriu as portas para o entendimento. Se antigamente os espíritos eles precisavam entrar, né, no corpo, entre aspas, entrar no corpo para transmitir alguma mensagem, como os espíritos faziam com os profetas, né?
né, no primeiro e no segundo templo. Hoje em dia já não. Então os médiuns adquirindo o estudo, adquirindo a consciência, eles acabam realizando incorporações semiconscientes, eles acabam contribuindo também para a mensagem que está sendo passada. E a incorporação, ela não é dar passagem, o acto de dar passagem a um espírito para ele falar. É uma união, uma junção, é um momento de partilha, um momento de troca. É como se o espírito ele fosse o chefe, né, um chefe gourmet, e ele chegasse na sua cozinha, que é a tua própria imaginação, que é a tua própria mente. Então ele entrasse nessa cozinha e preparasse um prato. Só que ele dá a receita para você preparar, ele diz o que deve ser usado e o que não deve ser usado. Mas quem vai preparar o prato é você. E quem vai comer esse prato é o consulente. Então é isso que é a incorporação semiconsciente. Já a incorporação consciente, eu não gosto muito desse termo, porque a incorporação consciente, ela pode não ser uma incorporação, ela pode ser uma influência espiritual. Voltando a Allan Kardec, a gente vai ver no Livro dos Espíritos, das influências que os espíritos têm sobre nós. Tá? Tem pessoas que são médiums, mas nunca estudaram espiritualidade, não se interessam pela espiritualidade, e as pessoas acabam deixando passar muitas observações que poderiam ser pertinentes a respeito de certas atitudes que elas tomam na vida. Então elas são influenciadas pelos espíritos, mas elas não têm consciência que são influenciadas pelos espíritos. Elas acham que elas são conscientes dessa forma. E ainda por cima elas acham que aquela atitude delas faz parte delas. É uma atitude que elas teriam tomado. Então o poder dos espíritos de manipulação é muito forte. Então a incorporação consciente, ela tem essa via também de possessão, só que uma possessão externa, né? Incorporação consciente, uma possessão, digamos, entre aspas, externa. Já a incorporação inconsciente, ela tem um aspecto interno, é quando o espírito vai e realmente domina a pessoa, domina o corpo da pessoa, total. A incorporação semiconsciente é como se fosse uma parte de você, ela saísse, entre aspas, saísse e desse espaço a uma nova inteligência ali. Então essas duas inteligências começam a trabalhar. É como o exemplo do chefe de cozinha. Então o chefe de cozinha e você. Então o chefe de cozinha ele vai te dar a receita, o que tem que ser usado para que o prato seja propício a satisfazer o consulente, aquele que está tendo uma consulta. Então isso é incorporação. Então como incorporar? Qual é a melhor forma de incorporar? Não existe uma forma melhor de incorporar. O que existem são hábitos, são convenções, são métodos, né? Toda incorporação ela pode ser feita de forma íntima em casa, né? Não tem problema nenhum incorporar em casa. Ela pode ser feita em terreiros, ela pode ser feita em centros. E cada uma dessas modalidades de incorporação, desses ambientes de incorporação, vão propiciar certas experiências. Eu aconselho, né, que incorporem tanto em centros, experimentem, né, frequentem centros de Umbanda, frequentem outros centros espiritualistas e também incorporem em casa. Só que o problema é que quando você começa a frequentar centros umbandistas, centros espiritualistas, eles vão dizer para não incorporar em casa. E quando você começa a incorporar em casa, você não vai mais incorporar em centro, porque você pode incorporar em casa, você pode fazer a incorporação em casa, você aprende a fazer as firmezas, as entidades elas passam a viver a vida contigo. Então a incorporação em casa ela é muito boa porque ela te torna independente, né? Aqui o rito Lira é rito luciferiano independente, retificado e aceito, então ele é independente, ele não depende de nenhuma quimbanda. Apesar de trabalhar junto à quimbanda, é um rito luciferiano. Então, neste rito, é trabalhada a incorporação em casa, né? É isso que os Exus nos ensinam. Então, a incorporação em casa ela nos auxilia para podermos ter uma maior proximidade com os Exus, com as entidades. Sendo assim, nós trilhamos um caminho mais solitário, um caminho mais independente.